tema que nós vamos estudar a partir de agora, ele tem a ver com uma das figuras mais controversas de toda a Escritura. Nós possamos ter uma ideia, esse termo isso é apresentado na Escritura em torno de, eu acho, em torno de 1, 2, 3, 4, 5 vezes. E todas por João. Todas pelo apóstolo João. E nenhuma no Apocalipse. Interessante que o livro do Apocalipse, que fala sobre todos os eventos do fim, sobre as pragas, sobre as bestas, a besta que sobe do mar, a besta que sobe da terra. O livro de Daniel, que fala sobre a abominação desoladora, não utiliza esse termo, não fala desse termo, mas o apóstolo João vai falar sobre esse termo, sim. Ele é o único que fala sobre esse termo. O apóstolo Paulo também fala sobre este ser, sobre essa coisa que é esse sistema em si. João chama de anticristo. E como esse termo se popularizou? Não é verdade? Anticristo. E quantos candidatos a anticristo nós encontramos todos os anos? Fulano é o anticristo. Você entrar nos grupos aí, Telegram, nos YouTubers da internet, você vai encontrar, as apostas sobre quem será o tão terrível, o tão temido anticristo. Já disseram que o anticristo seria o Macron, né? É o Macron que é o anticristo. Já disseram que o anticristo seria quem? É o genro do Trump. Então são vários candidatos a anticristo. E aí o anticristo é esse ser maligno, esse ser sombrio. Mas será que a palavra nos apresenta alguma característica, alguma dica, pelo qual nós possamos saber quem é o anticristo, ou o que é o anticristo, qual é o sistema desse ser maligno do anticristo? Por exemplo, em 1 João 2,18, nós encontramos o verso onde João começa a falar sobre isso aqui. E aqui em 1 João 2,18, João escreveu assim: filhinhos, já é a última hora. Se quando João escreveu isso aqui já era a última hora, imagina agora. Nós já estamos nos últimos segundos. São os últimos segundos que nós temos de graça disponíveis. E aí ele diz: e como ouvistes, ou seja, João já havia falado, Paulo já havia falado também, só que Paulo usa outro termo, e nós vamos ver qual é esse termo aqui. Eu acredito que pela primeira vez, nós vamos ver hoje o termo utilizado por Paulo pela primeira vez. Eu acredito que nenhum curso aí de Apocalipse, na televisão, no YouTube, vai ou já apresentou essa característica do tal do anticristo, que nós vamos ver hoje aqui, por palavra. Acredito que ninguém vai falar disso. Sabe por quê? Porque, como é que eu posso dizer? Porque não é interessante para o próprio anticristo. Pronto, vamos dizer assim. Não é interessante para o próprio anticristo que revelem ele tão claramente assim. Então, é isso. Então, é uma coisa que ele se esconde atrás e as pessoas não estão preocupadas, as pessoas não acreditam, e é justamente esse ponto que as pessoas não acreditam, que as pessoas não dão valor, que as pessoas não estão nem aí para isso, acham que é uma tremenda, de uma besteira. É exatamente esse o ponto que ele vai se revelar e que nós vamos ver hoje. Mas aqui em 1 João 2,18, João diz assim: você já ouviu, você já sabe, vocês ouviram pregações, quem sabe naquela pregação de Paulo, lá em Atos, quando Paulo pregou, que era um sábado ali, e o Eutico estava sentado na janela, o Eutico estava dormindo, né? Já pensou que situação espiritual era do rapaz lá, do Eutico? Você ter um homem como Paulo pregando, a palavra, e Eutico estava dormindo. Eutico não estava interessado, não estava ligado nas coisas espirituais.
Eutico permitiu com que aquele sono, aquele mesmo sono que recaiu sobre os discípulos lá no Getsêmani, que os impediu de ter aquela conexão vital com Cristo, eles caíram no sono, acometesse a Eutico também. E é interessante isso, né? Eutico não prestou atenção. O resultado disso, simbolicamente, Eutico, ele estava morto ali espiritualmente, caiu lá de cima também como consequência disso e morreu. E aí é onde acontece aquele milagre onde Eutico é ressuscitado pelo poder de Deus. Ele tem uma segunda chance. Ou seja, você pode ter uma segunda chance, na verdade, da morte física, mas da morte espiritual não há uma segunda chance. Então o João está dizendo aqui, você já ouviu, você sabe, você ouviu alguém falando, eu falei, Paulo falou, Pedro falou, que vem o anticristo. Vem o anticristo. É o anticristo, o adversário do Messias, aquele que é contra o Messias. E ele também diz, mas agora muitos anticristos têm surgido, ou seja, o espírito do anticristo tem se manifestado, mesmo antes dele aparecer. Nós vemos aqui no verso 18, que João faz questão de dizer que existe o anticristo e que existem uns anticristos, ou outros, ou os anticristos. Antes do anticristo aparecer, ele envia outros para preparar o seu caminho. Outros para trabalhar a seara de perdição que ele vem para colher. Então, existe o anticristo. O anticristo existe. Mas também existem muitos anticristos naquela época. E João começa a desenvolver isso melhor agora no verso 22, sobre o espírito do anticristo. Nós vimos isso já, não foi? Que uma das características do anticristo é que ele nega o Messias. Ele nega o filho não é o filho. Não é isso? E João faz questão de deixar isso bem claro aqui em 1 João 2,22. Ele diz, quem é o mentiroso? Se as pessoas te acusarem de ser um mentiroso, quando as pessoas me acusam de ser um mentiroso, de ser um falso profeta, porque eu digo, porque você diz, segundo a palavra, que Jesus é o Filho, ele é o Filho de Deus, e a palavra diz quem é o mentiroso. A palavra vai nos provar realmente quem mente e quem fala a verdade. O mentiroso é aquele que nega que Jesus é o Messias. A palavra Cristo é isso. Se você nega que ele é o Messias, que ele é o Filho de Deus, este é o espírito do anticristo. Isso aqui, este é o anticristo, ou seja, o espírito do anticristo. Negando o Filho, você nega a relação que existe entre o Filho e o Pai. Nós vimos isso, não foi? Há alguns dias atrás. Lá em 1 João 4,3, mais uma vez ele fala disso. Todo espírito, toda doutrina, é isso que ele está querendo dizer, todo ensinamento, todo conhecimento, todo entendimento, toda mensagem, qualquer palavra, qualquer pessoa, qualquer sistema. É isso que ele está querendo dizer. Qualquer sistema, pessoa, doutrina, o que seja, que não confessa a Jesus, não confessa a Cristo, ao Messias, não procede de Deus. Pelo contrário, este é o espírito do anticristo, a respeito do qual tendes ouvido o que vem e presentemente já está no mundo. Primeiro vem o espírito do anticristo. O espírito do anticristo se manifesta através de uma doutrina. O espírito do anticristo se manifesta através da mente do anticristo. Assim como o Espírito Santo, o Consolador, que a gente viu, ele é a mente de Cristo, como está lá na palavra, nós vimos isso também esses dias, lá em Coríntios, a mente de Cristo. Antes do anticristo final, do definitivo, ele surgir, a mente dele já está impregnando a mente das pessoas no mundo afora. Isso é muito sério. Isso é muito sério. E João diz aqui que naquela época, naquele momento, aquele espírito, aquela mentalidade, aquele convencimento maligno do anticristo de engano já estava no mundo. É outro texto, João 4:3. Lá em 2 João também, na outra carta, 2 João 1, verso 7, ele vai falar mais uma vez sobre o anticristo. E ele aqui vai enfatizar mais um pouco sobre o anticristo. Eu pergunto, João enfatiza todas as características do anticristo? Não. Ele não enfatizou todas as características do anticristo. Ele deixou alguma coisa para Paulo. Nós vamos ver o que foi isso. Como eu falei, talvez nós nunca temos visto isso, essa característica do anticristo. A gente já viu isso aqui, mas essa característica do anticristo que Paulo vai apresentar, quem sabe a gente nunca viu no YouTube, quem sabe a gente nunca viu no curso do Apocalipse, que é apresentado na televisão. Então, 2 João capítulo 1, verso 7. Muitos enganadores. Outra característica
do anticristo, do sistema da besta de Apocalipse 13. É o engano. É o engano. Esse engano, ele se espalha mundo afora. Não é isso? Segundo João 7. E esse engano está basicamente em não confessar que o Messias veio em carne. Se o seu sistema religioso, quando ele quer dizer aqui que o Messias veio em carne, Jesus Cristo veio em carne, e que já é outro assunto, é porque uma coisa está ligada à outra, né? Veio em carne. Carne, 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 carne. Corpo de uma pessoa é o sarx, do grego. É a carne, o corpo de uma pessoa, a origem natural, física, a geração, a natureza física das pessoas, a criatura viva, ou seja, carne e osso como nós. Então, um dos enganos do anticristo é que o Messias, ele não veio numa carne humana, num corpo físico mortal igual ao meu e ao seu. E aí onde entra aquela doutrina da carne santa. E aí onde entra aquela falsa crença, aquela falsa concepção que diz que o Messias veio no corpo de Adão antes da queda, chamado de pré-lapsarianismo, lapso de queda. Então dizem isso, não, Cristo ele veio com o corpo de Adão antes da queda. Sabe por que isso? É para si, quando as igrejas evangélicas elas começam a defender esse tipo de crença, de doutrina, ela está querendo dizer que o Messias ele é diferente de você. Eles estão, de uma forma sutil, enganando as pessoas, dizendo, não, o Messias ele é santo. Claro que ele é santo, sim. Mas ele está levando a fórmula, o entendimento de santidade do Messias para uma maneira que ele não pode ser o teu salvador, porque ele é diferente de você. E esse aí é um assunto interessante, né? Qual é o corpo de Cristo? Como é que é a natureza humana de Cristo? E João é bem claro. Se alguém diz que ele não veio em carne, aqui, claro que essa carne aqui, todos nós sabemos que ele veio em carne, mas aqui o sentido é que tipo de corpo é esse? Que tipo de carne é essa? Se alguém diz que ele não veio nesse corpo como nós, esse é o enganador e o anticristo. Por quê? Quando nós vamos à palavra, o que é que eu encontro aqui na palavra? Hebreus, capítulo 2, verso 17. É isso aqui o que João está querendo se referir. O que João fala aqui, simplesmente dando uma indicação simples aqui, é Paulo, em Hebreus 2,17, ele esclarece muito bem essa crença da necessidade do corpo do Messias para que ele pudesse ser o Salvador de Cristo. E em Hebreus 2,17 ele fala, por isso mesmo convinha, não é isso? Por isso mesmo convinha, a palavra que convinha é o ofélio, era dever, estar em débito. Esse é o sentido de convinha. É algo obrigatório, é devido que o Messias, em todas as coisas, se tornasse semelhante aos irmãos. Só assim, ele diz no verso 17, ele poderia ser misericordioso e um fiel sumo sacerdote. Quando alguém diz que o Messias veio num corpo que não é o corpo da humanidade hoje, não veio num corpo semelhante ao corpo dos irmãos, automaticamente, o que é que acontece? Está se rompendo, está se fechando uma linha pelo qual esse fiel sumo sacerdote pode lhe alcançar. É esse o sentido aqui da coisa toda. E isso é uma doutrina, isto é uma doutrina do anticristo. Esta é uma doutrina do anticristo. Essa doutrina, ela se encontra hoje dentro das denominações, da maioria das denominações religiosas, infelizmente se encontra assim. É só você procurar. Pesquisa dentro das crenças, lá das religiões, que você vai encontrar aquela coisa bonita, dizendo, né, nossa, que ele veio num corpo de Adão sem pecado. Claro, o Messias não pecou. É diferente quando Pedro diz que ele nunca pecou. Ele nunca pecou, com certeza, nunca, porque ele tinha de ser o sacrifício perfeito. Mas esse sacrifício perfeito, ele tinha de vencer todas as coisas semelhantemente aos irmãos. É isso que Paulo diz aqui. Ele tinha de em tudo, em todas as coisas, ser semelhante aos irmãos. Então nós entendemos o sentido lá de João, quando ele fala que isso, quando se nega isso, é uma doutrina do anticristo. Então isso é uma doutrina do anticristo. Esse é o ponto aqui que João está querendo falar. Agora Ô, vamos Júnior, falar sobre... Oi. eu conversei há uns dias também com uma pessoa sobre isso. Ele defendeu essa, você acabou de falar no instante, né, que
Jesus vem na natureza de Adão antes da queda. Aí eu, tudo bem. Então, se eu seguir essa linha de raciocínio, então Jesus não podia morrer, né? Porque Adão não morreu após a queda. Se fosse da natureza antes do pecado, Adão também não tinha morrido. Foi isso mais ou menos que eu falei para ele. Então, o sacrifício de Cristo, ou seja, nem morrido ele tinha, né? Se ele tivesse a natureza perfeita de Adão antes da queda. É um corpo diferente. É um corpo diferente. Não é o mesmo corpo. Né? Um corpo que não havia experimentado pecado. Então já muda tudo aí. É um assunto para a gente ver depois com mais calma. Mas vamos voltar agora para a característica que nós falamos no início, que é a característica apontada por Paulo. Paulo fala bastante disso lá em 2 Tessalonicenses, capítulo 2. Vamos abrir nossas Bíblias, o aplicativo, em 2 Tessalonicenses. Nós chegamos aqui em 2 Tessalonicenses. Esse é um texto, né, muito utilizado para falar do anticristo. Você vai ver. O pessoal falava bastante disso. Eu, esses dias... Cadê a irmã Carolina? Está aqui? Tá. A irmã Carolina está? Está. Bem, irmã Carolina, eu vi assim, ia passando e vi um vídeo no YouTube sobre aquele pastor que a irmã falou há uns dias atrás e outro pastor com ele lá. E eles estavam falando sobre o quê? Trindade. Agora imagina quais eram os textos que eles estavam utilizando. O batismo, 2 Coríntios, graça do Senhor Jesus, amor de Deus, o Consolador, olha só. E eu fiquei olhando assim, né? Eu fiquei dizendo, nossa, que coisa interessante isso aqui. E quantas pessoas, na verdade, sem ter um conhecimento da palavra, vão acreditar exatamente naquilo que eles vão estar falando ali. Foi isso que eu falei, irmão. Foi isso que eu falei naquele dia. E se o senhor se aprofundar, se você se aprofundar nos vídeos que ele tem em outros, é escandalizador. É muita heresia mesmo. Pois é, que coisa. E aí ele usa lá Gênesis, né, no princípio, aí diz, olha, e aquela coisa que até a gente falou aqui, ele estava falando lá, que lá o Antigo Testamento é a era do Pai, depois o Novo Testamento, quando Cristo vem, a era do Filho, aí depois ele sobe e manda o Espírito, é a era do Espírito. Olha, cada explicação que você olha assim e as pessoas acreditam. Se não é o Espírito de Deus tocando na mente, no coração das pessoas, as pessoas vão acreditar naquilo ali. É como o João, né, fala aqui, já falou algumas vezes, se não for, né, o Espírito para tirar essa venda dos olhos, as pessoas vão acreditar naquilo. Tá vendo? Tem 3 aqui. Tem 3. Não, mas não é 3. Né? Fazia questão de dizer, mas não é 3, é um único Deus, mas tem 3 aqui. Peraí, que confusão é essa? Aí vão apresentar esses textos esparsos para que as pessoas acreditem nisso. É uma pena, infelizmente, né, mas é engano, é um engano. E aqui em 2 Tessalonicenses, Paulo vai falar sobre o tal do anticristo, mais uma vez. E ele usa alguns termos para o anticristo. E ele começa falando sobre a vinda, né? A vinda do Senhor. Ele começa, irmãos, no que diz respeito à vinda, e é esse texto aqui também que serve para arrebatamento secreto, né? A gente já viu que não tem nada a ver, mas eles usam também esse termo aqui para arrebatamento secreto. Mas a gente não vai focar em arrebatamento secreto hoje. Vamos focar sobre a característica do anticristo, que ninguém vai apresentar isso no YouTube, tá certo? Ninguém vai mostrar isso no YouTube, não. Você pode assistir vídeos, cursos sobre Apocalipse, sobre Anticristo, o pessoal fala, vão falar o que for, mas não vão apresentar essa característica. Eu acho muito difícil. Eu acho muito difícil apresentar essa característica. Então, Paulo vai dizer, no que diz respeito à vinda, segundo Tessalonicenses 2:1, de nosso Senhor Jesus Cristo, a nossa reunião com Ele, nós os exortamos, não vos demovais da vossa mente com facilidade, ou seja, algumas coisas precisam acontecer. Não é isso? Algumas coisas precisam acontecer. É isso que ele fala no verso 12. E ele fala agora, ninguém de nenhum modo vos engane, Paulo vai falar disso, ninguém de nenhum modo vos engane, porque isto não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia. Apostasia, sequência, Paulo vai falar agora sobre o homem, o antropos do grego, o homem da iniquidade, a palavra lá que Paulo usa para iniquidade é o hamartia. Hamartia é o homem do erro. E aí, a gente já vê aqui que Paulo está falando, o homem do erro. Essa mesma palavra também, ela é usada quando se refere a desviar-se
da lei de Deus. Então, a característica aqui do homem do erro, homem da iniquidade, a gente vai ver, ele vai falar de iniquidade mais à frente, é desviar-se da lei de Deus. Interessante isso. A apostasia seja revelado o homem que se desvia da lei de Deus, e Paulo diz, o filho, é isso, o filho da perdição, da destruição. Olha, o filho, ele traz a destruição consigo. Essa característica dele é importantíssima, porque ele vai trazer a destruição. A doutrina errônea que ele apresenta é de destruição. É isso? Nós vimos isso lá em 1 João 2:18. Então, o que é que acontece aqui? Quando nós continuamos no verso 4, ele vai falar agora sobre as atitudes dele. Aqui, todo mundo diz é o anticristo. Ele se opõe, é totalmente contra, se levanta, ele constrói sobre algo, ele é exaltado, ele é arrogante. Aqui lembra Daniel 7:25. E ele vai falar contra tudo que se chama Deus, contra tudo sobre o qual há a bênção de Deus. É isso que diz aqui. Sobre tudo pelo qual Deus, o Criador, chama pelo nome que faz referência a ele. Esse é o sentido aqui da palavra. Ou é objeto de culto. A palavra aqui, o sentido para objeto de culto, quando você lê, você imagina, né? Deus se chama Deus para ele. Tá tendo. Eu estou chamando Deus aqui de alguma coisa, estou chamando Deus com aquilo outro, Deus com aquilo outro. Não, o sentido não é esse. O chamar Deus é aquilo que é apontado, aquilo que é mencionado, que faz referência ao Criador. Então você já tem uma indicação clara por aqui. E outra coisa também, é objeto de culto. É o grego sebasma. Qualquer coisa que é honrada. Qualquer coisa que é utilizada para adoração. E aí você já sabe o que é isso. O que é utilizado para adoração. Nós estamos falando disso a semana inteira. O sábado é o dia do Senhor. E ele se assenta no santuário de Deus como se fosse o próprio Deus. E aí Paulo diz no verso 5, vocês não se lembram que eu falava disso? Ele falava disso. E agora o que é que Paulo vai dizer no verso 7? Com efeito, o mistério, ou musterion, o musterion, é a mesma palavra utilizada lá em Apocalipse para falar sobre o mistério da besta. O mistério, e Paulo diz aqui, o mistério da iniquidade. Peraí. O que essa palavra iniquidade significa? Por que eles colocaram essa palavra iniquidade? É uma palavra até difícil de você pronunciar, né? Iniquidade. O mistério da iniquidade. Aí leva você a pensar, o mistério da iniquidade. O que é iniquidade? Se a gente pedisse aqui para os irmãos definirem o que é iniquidade, o que é que nós iríamos dizer? Iniquidade. Uma coisa ruim. Se eu pedisse aqui para o Michel, o que é iniquidade? Seria corromper, corrupto. Corromper. Iniquidade é algo corrupto. Há uma corrupção. Na verdade? Ok. Muito bem. É isso aí. Tem a ver com isso. Deixa eu ver quem mais aqui. Eduardo, o que significa iniquidade? Transgressão da lei. Transgressão. Não é isso? Ok. Quem mais? O que significa iniquidade? Irmã Sônia. O que é o iníquo? Né? Palavra, né? Até para você pronunciar iníquo, iniquidade. O que é isso? O homem do pecado. Iniquidade, o que seria? Aquilo que o iníquo faz, né? Aquilo que o iníquo faz é iniquidade. Tá certíssimo. Seria isso. O que mais? O que seria iniquidade? Algo Ibrahim, contrário. Oi. Pode falar. Algo contrário, algo contra. Imoralidade. Imoralidade, não é isso? Isso. Ok, isso mesmo. A imoralidade. É o que os nossos políticos são, né, Júnior? O quê? É o que nossos políticos são. Injustos, injustiça, maldade, que cometem maldade o tempo todo. Isso, muito bem. Estão vendo como as respostas, né, na verdade, tem tudo a ver, mas sempre vai ter uma linha individual com relação a alguma coisa ruim. Esse é o ponto em comum.
Que mais, Isa? Você ia falar, Isa, sobre o que é a iniquidade? Eu estava falando que era algo contra a equidade, seria algo contrário àquilo que é certo. Ok, interessante. É algo contrário à equidade, que é o que é correto. Muito bem, também. Quem mais? O que é iniquidade? O que é que seria iniquidade? Quem está ouvindo aqui na minha? Oi? Pecado. Pecado. Tudo isso que vocês estão falando está corretíssimo. Que mais? Quer ver o Eduardo aqui? Iniquidade. Ô, irmão, é iníquo, é o homem da injustiça. Isso, o homem da injustiça. Um transgressor. Desprezador, né? Desprezador. Está procurando no dicionário já. Já está no dicionário. Olha só, por que a gente faz essas perguntas? Eu não estou dicionário, não. Quando vão fazer a tradução disso aqui, eles não encontraram iníquo lá. Essa palavra iniquo. Até para você pronunciar é ruim. Iniquo. E aqui Paulo fala, né, claramente, o mistério da iniquidade já opera. Na época de Paulo, esse mistério da iniquidade já operava. A palavra aqui, que foi traduzida por iniquidade, é do grego anomia. Anomia. Anomia em si própria já é uma coisa que você olha que está fora do padrão. Mas o sentido mesmo que Paulo quis dizer com anomia, é lá do grego, Strong 458, é o seguinte: condição daquele que não cumpre a lei. Outra coisa, não conhece a lei. Não conhece é que não conhece, né? Porque não quer realmente conhecer, não quer, não dá valor. Transgride a lei também. Desprezo e violação da lei. Tudo isso é anomia. Agora vejam, vocês acham que o João Ferreira de Almeida, vocês acham que as casas, as sociedades bíblicas, elas vão privilegiar, isso aqui só está na tradução literal do texto tradicional, aquela Bíblia lá, Ibrahim, que eu te enviei, que eu enviei para você em PDF. Lá está assim, que é o texto literal. Então, o que Paulo quis dizer foi o mistério, e tem gente que diz que Paulo ainda quebrava o sábado. O mistério, o que é que Paulo está querendo dizer? O mistério da transgressão da lei já opera. É isso que Paulo está falando aqui. O mistério do desprezo e violação da lei já opera. E aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém. Aí ele volta a falar. Quando isso acontecer, a palavra que é afastado, vocês lembram que a gente viu aqui sobre isso aqui uns dias atrás? Que a palavra não é afastado, né? A palavra é revelado, pelo contrário. Não é afastado. Aqui tem o ginomai, a gente falou disso aí uns dias atrás, só que a gente focou só nessa parte aqui do afastado. Não é afastado. E o pessoal fica pensando, que é a igreja que vai ser arrebatada. Não é isso? É o pensamento da grande maioria dos irmãos, do meu evangélico, é esse. O mistério da iniquidade já opera, o anticristo está aí de espreita, está só aí num buraco, numa toca ali, esperando que seja afastado aquele que agora o detém. Afastado quem? O Espírito Santo que vai ser retirado. Quando? Quando a igreja for retirada. Então a igreja vai ser arrebatada. Então o pessoal pensa que é afastado realmente. Mas quando você vai olhar aqui, né, não é o afastado, não. Você vai ver que o sentido aqui é o ginomai. É vir à existência, tornar-se, acontecer, erguer-se, aparecer na história, aparecer no cenário. Então não tem nada de afastado aqui. Pelo contrário. Então será de fato revelado o iníquo. Paulo chama agora que o mistério da iniquidade possui o iníquo. Existe um mistério, um sistema do desprezo à lei, aqui em 2 Tessalonicenses 2:7, mas também existe o iníquo, é o anomos do grego. E quem é o iníquo? É o destituído da lei, é o que se desvia da lei, é o que desrespeita a lei, é o que despreza a lei. Então, essa característica aqui do anticristo, que Paulo apresenta aqui em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, verso 8, eu acredito que nós não vamos ver ela sendo apresentada dos púlpitos por aí. Nós não vamos encontrar os pregadores apresentando essa característica do iníquo dos púlpitos, nem nos vídeos gravados no YouTube, porque isso não convém. Ou seja, o iníquo é um desprezador da lei. E se alguém não crê que a lei é para ser obedecida, ele não
não vai, de forma alguma, dizer que o iníquo é um desprezador da lei. Que a característica do anticristo é que ele despreza a lei. Que lei? A lei mosaica? A lei cerimonial? A lei de não matar o cordeirinho? Claro que não. De forma alguma. Porque essa lei era o escrito de dívida, como diz lá o apóstolo Paulo. Essa lei, ela foi, vamos dizer assim, né? Ela é sombra, ela passou, o verdadeiro, único Cordeiro de Deus já foi sacrificado. Não é verdade? Então, para aquelas pessoas que dizem, não, nós não precisamos obedecer à lei, o que ela vai pensar quando ela lê aqui no original grego que Paulo fala que existe o mistério da transgressão da lei, o mistério da violação? Ele fala que isso aqui tem a ver com o anticristo. E depois, no verso 8, ele diz, vai ser revelado, então, o desprezador da lei. Esta característica aqui do anticristo, mais uma vez, você não vai ouvir falar, você não vai ouvir alguém pregar lá nos vídeos do YouTube, nas lives do YouTube, nem nos púlpitos. Sabe por quê? Porque as pessoas acreditam que não existe nenhuma lei mais para ser obedecida. Então, olha que coisa tremenda isso aqui. E é nisso aqui que está a rede de engano do anticristo. E então a gente pode desenvolver mais um pouco isso aqui. O que é que Paulo está falando? O anticristo, ele é um desprezador da lei. Nossa, fala isso no meio evangélico para você ver. Vai falar isso. Não, mas não sou eu, tá aqui. Quem disse foi Paulo. Não, mas não é isso que Paulo está dizendo. Por quê? Vou ser bem sério aqui. Porque as pessoas não acreditam que se precisa obedecer a lei nenhuma mais. Não, é tudo pela graça. Então, muitas pessoas vão ficar surpresas com isso aqui. E aí você vai entender porque nas versões modernas, em 2 Tessalonicenses 2,8, colocam o iníquo lá. Eles não querem saber que você saiba o que é iníquo. Ninguém quer que eu sei, não, o que é iníquo? Não, iníquo pode ser qualquer coisa. Uma pessoa ruim, uma pessoa má, tá certo, tudo bem. A pessoa má, uma pessoa ruim. Mas no sentido que o Paulo está querendo revelar, não cai bem colocar o sentido real de iníquo. Pode falar, irmão. Eles falam que, tipo, o iníquo é o homem do pecado. Não que o iníquo é um desprezador da lei, entendeu? É um que não cumpre a lei, é um transgressor da lei. Que eu saiba, sabia, né? Que agora eu sei da verdade, graças a Deus. Era que o iníquo é o homem do pecado. Era isso que passava. E aí fica nisso, o homem do pecado, né? Oi, pode falar. O Messias fala que seria como no dia de Noé, certo? Isso. Corromperam ali a humanidade ali, né? E não somente a humanidade ali, os animais, hoje como estão fazendo, né? Eu acredito que seria corromper, né? Tudo que se volta ao Criador, né? Tudo está sendo corrompido. Mas a característica central, Michel, do anticristo é desprezar a lei. E aí onde nós entendemos, né, essa coisa toda que existe hoje, né? E que lei é essa que Paulo se refere? Êxodo 20, né, já estou até indo para o verso 8. Então, como é que o anticristo ele demonstra desprezo pela lei do Criador? E ao mesmo tempo ele se passa por Cristo. Já pararam para pensar nisso? Então, o anticristo, ele despreza a lei, e ao mesmo tempo ele se passa por Cristo. Como? Do mesmo jeito que as pessoas hoje olham para Cristo e veem erradamente que Cristo quebrou uma lei, quebrou o mandamento de Deus. Já parou para pensar como isso é sério? Porque as pessoas, como é que elas conseguem? Olham para Cristo e dizem, não, Cristo está quebrando a lei de Deus. Mas ele é Cristo, claro que ele é Cristo, mas ele está quebrando a lei de Deus. Claro que não está. Então, o anticristo, ele recebe o seu trono do dragão, e aí nós vemos lá que o papado alteraria os tempos e a lei, não é isso? Mas como é que ele manifesta desprezo? A gente repete sempre essas mesmas perguntas. Pela lei do Criador sem ser notado, através do engano. E como é que esse desprezo, esse engano se manifesta? Esse desprezo ele é voltado para o ponto central da lei do Criador. Qual é o ponto central na lei do Criador? É o ponto que apresenta o Criador como Criador. Por quê? Esse é o distintivo fundamental. O distintivo fundamental de Yahuwah, o Criador dos céus e da terra, é porque ele é o Criador dos céus e da terra. É tão óbvio isso aqui que eu não tenho outra coisa para dizer. Então é contra esse ponto que se volta a atuação da besta, do anticristo, e aí você conhece então qual é essa marca. E isso é feito mediante a imposição daquele
dia abominável desde o princípio, que é estabelecido, passado de geração em geração, em lugar daquele ponto central que apresenta, que aponta para o Criador. Ou seja, esse desprezar da lei do anticristo é, na verdade, uma anulação pela lei do Criador, anulando ou invalidando. Interessante isso aqui. Por isso que Paulo diz, 2 Tessalonicenses 2, 9 a 10, a vinda do anticristo, essa aqui é a tradução literal, é segundo a energizada operação de Satanás, ele diz, em todo o poder e sinais e prodígios da mentira. É assim que ele trabalha. Em todo o engano da injustiça. Olha aqui, engano da injustiça. Naqueles que estão se fazendo perecer, porque não receberam o amor da verdade. O que é que Paulo está dizendo aqui? Que as pessoas que serão enganadas pelo anticristo, preste bem atenção, elas irão ser enganadas porque não receberam o amor da verdade. Pergunta, o que é o amor da verdade? São perguntas bem interessantes hoje à noite. O que é que significa o amor da verdade? Como é que eu... então, eu quero receber o amor da verdade. Se você disser isso para alguém, a pessoa vai dizer automaticamente, não, eu quero receber o amor da verdade. Porque quem quer ser enganado pelo anticristo? Ninguém quer ser enganado pelo anticristo, não é verdade? E aí, basta você receber o amor da verdade a fim de ser salvo. Mas quem será enganado pelo anticristo, Paulo diz aqui, é porque não quis receber o amor da verdade. Pergunta, o que é o amor da verdade? Então, existe toda a operação do erro do anticristo. E só irá enganar aqueles que não receberam o amor da verdade. Se eu sair perguntando aí para todo mundo, para os irmãos, dentro do sistema religioso ali, para todo mundo, você quer receber o amor da verdade, meu irmão, para não ser enganado pelo anticristo? Vocês acham que alguém vai dizer que não quer? Será que alguém vai dizer que não quer receber o amor da verdade? Não acredito nisso. Eu acredito que todo mundo vai dizer que quer. Não, quero sim, irmão. Claro que eu recebo sim. Até recebo o amor da verdade, porque eu não vou ser enganado pelo anticristo. Tudo bem. Então, agora, quando a pessoa descobre o que é o amor da verdade, como é que se recebe o amor da verdade, aí as coisas mudam. Qual é o sentido do amor da verdade? Onde é que eu vou encontrar isso aqui? Aí, mais uma vez, eu tenho de ir para aquele apóstolo que mais falou sobre o anticristo. Veja, como é a inspiração da Escritura. João fala, Paulo dá uma dica lá, depois Paulo passa novamente para João. Isso é o mesmo Espírito trabalhando, o Espírito de Deus trabalhando entre eles. Aí agora eu vou para 2 João, capítulo 1, verso 6. E vejam, fiquem maravilhados com isso aqui. É maravilhoso isso que nós vemos agora. 2 João, no capítulo 1, verso 6. O que é o amor da verdade? Eu vou pedir alguém para ler, por favor. Capítulo 1, verso 6. Qual é o amor da verdade? Alguém pode ler, por favor? É 2 João? 2 João, capítulo 1, verso 6. E o amor é esse, que andemos segundo os seus mandamentos. Estes mandamentos, como ouviste desde o princípio, e é que andeis nesse amor. Ok. Então, eu quero receber o amor da verdade. Quer? Muito bem. Então, qual é o amor da verdade? Este é o amor, que andemos em obediência aos seus mandamentos. Pronto. É isso aqui. Então, amor da verdade é o amor da verdade, obediência aos mandamentos. Aí onde você vai pegar realmente e ver que aquela palavra que Cristo falou lá, amarás o Senhor teu Deus, olha só, pessoal, como são as coisas. Amarás o teu próximo como a ti mesmo, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração. Acabou, irmão, não tem mais essa história de mandamento, de sábado, é só 2, amar o próximo, amar a Deus. Peraí, é isso? Não, quando alguém te disser isso, lê 2 João capítulo 1, verso 6 para ele. Este é o amor. O amor da verdade é isso, se manifesta pela nossa obediência aos mandamentos do Criador. João 17, 17. Não aos preceitos dos homens. A tua palavra é a verdade. Então, eu sendo fiel às Escrituras, sem ter nenhum tipo de partidarismo,
eu percebo aqui claramente que o amor da verdade, o que é a verdade? É amar a Bíblia em si, abstratamente. Eu amo a Bíblia. Eu amo a Bíblia. É isso? Não. É mais profundo que isso. Porque disser que ama a Bíblia, você vai perguntar, todo mundo vai dizer que ama. Agora, leva o amor da verdade, como diz aqui 2 João 6, para a obediência aos mandamentos. Né? Então, é esse amor da verdade que não vai permitir que você seja enganado pelo homem do pecado. Por quê? Porque ele é um desprezador da lei. Isso aqui parece uma conversa tão, né? Tem gente que não vai nem aguentar ouvir isso aqui. Sabiam disso? Tem pessoas que não aguentariam ouvir isso que está sendo dito hoje à noite. É como diz na Escritura. As pessoas nos últimos dias, eles teriam cócegas nos ouvidos para não ouvir a verdade. É isso que diz a palavra. Teriam cócegas nos ouvidos. Então, esse é o sentido. O anticristo é o desprezador da lei. Se você tem o amor da verdade, você obedece os mandamentos, você não é enganado pelo anticristo. Então, essa operação do erro é isso. É a formação dessa imagem da besta, mediante o desprezar da lei do Criador, uma doutrina que negue ou que procure anular dentro da lei do Criador aquilo que apresenta o Criador como Criador. É tão, né, redundante, mas é simples, porque é a verdade, o Criador dos céus e da terra. Agora veja como Paulo fala disso agora, 2 Tessalonicenses 2,11. Paulo diz, é por este motivo, quando você rejeita o amor da verdade, irmãos, que palavra tremenda isso aqui, isso é tremendo, isso é muito forte. É por este motivo, nada vem à toa. Quando alguém rejeita o amor da verdade, Deus lhe manda, ou seja, Deus permite que aquela pessoa seja alvo, seja enredada na chamada operação do erro. Por quê? Porque ela deu crédito a uma mentira. Vejam, o que é que Paulo está querendo dizer aqui? Darem crédito a uma mentira. 2 Tessalonicenses 2,11. Então a pessoa deu crédito a uma mentira. Qual é a mentira do anticristo? Ele é um desprezador da lei. Se ele é um desprezador da lei, qual é a mentira que um desprezador da lei vai dizer? Qual é a mentira que o desprezador da lei vai dizer? É simples. A gente já sabe qual é. Não é isso? Essa é a mentira. Aí Paulo diz, se você dá crédito a uma mentira do anticristo, do homem do pecado, que é o desprezador da lei, você vai cair na operação do erro. É isso aqui. Só que o diabo não quer que as pessoas saibam disso. O diabo quer que as pessoas fiquem imaginando o anticristo, né? Um Hitler 2, a missão, que vai chegar, vai matar todo mundo e tal, aquela coisa toda, né? Isso vai acontecer, vai, com os outros anticristos que vão vir antes do verdadeiro anticristo, né, do final. Vai acontecer também essas coisas. Vai ter de tudo. Vai ter de tudo para quem quiser. Mas a palavra está mostrando aqui, a operação do erro é isso aqui. Isso é a operação do erro. Se você chegar e perguntar para os irmãos, o que é a operação do erro? Né? O que é dar crédito à mentira? Que Paulo está dizendo em 2 Tessalonicenses 2,11. O que é isso? Quem é o iníquo? O que é o mistério da iniquidade? E aí? O que está falando aí? Ô, Júnior, tá bem claro quando João, que é o discípulo que fala mais de amor, né? Quando ele diz, você diz assim, quem me ama, né? Eu amo a Deus, é aquela coisa toda. E ele diz, quem diz que me ama e não guarda os meus mandamentos, é mentiroso. Então, o amor a Deus é guardar os seus mandamentos, ou seja, é ser obediente. Quem não é obediente não ama. Exatamente, Elisama. E aí onde nós vamos aprofundar agora um pouco mais essa questão aí da operação do erro. O que é que significa? A gente vai ligando uma coisa com a outra. Então, essa besta de Apocalipse 13, ela trabalha com o mistério da iniquidade, ok? Existe o iníquo e existe o mistério da iniquidade. Qual é o nome que é apresentado lá? Olha que coisa. Vamos lá. Vamos para a palavra mais uma vez. Aqui em Apocalipse, capítulo 17. Você vai ver no verso 5 que diz assim: na prostituta lá, na fronte da prostituta, achava-se escrito um nome
mistério. Qual é a palavra aqui? Musterion. É a mesma palavra que Paulo usa aqui em 2 Tessalonicenses. E aqui João fala que, novamente, aqui está o mistério. Já parou para pensar nisso? Ali na fronte, o nome lá da prostituta é um mistério. O nome lá é um mistério. E Paulo fala aqui, né, do mistério da iniquidade. Paulo está identificando aqui, e João está identificando mais ainda, né? O que é o engano da injustiça, o que é não receber o amor da verdade, nós estamos vendo, não é isso? O sentido do amor da verdade, segundo João 6, a obediência aos mandamentos, porque o anticristo é o desprezador da lei, ok? Tudo bem. Então, agora, isso aqui forma a operação do erro, não é isso? Forma a operação do erro. Então, essa operação do erro, ela está fundamentada nisso. Agora, vejam outro ponto que é apresentado aqui na Escritura. Não é? Eu quero chamar os irmãos para lerem comigo esse verso. Deixa eu ver aqui o verso. Esse verso aqui. Eu acho que quem fala disso aqui, eu acho que é Pedro. É isso aí. Pedro também vai dar a sua parcela, mediante o Espírito Santo. 2 Pedro, capítulo 2, verso 1. 2 Pedro 2, verso 1. Nós vamos encontrar agora, Pedro também vai falar um pouco sobre essa questão. O que é que faz parte, tudo isso aqui faz parte do mistério da iniquidade, ou da operação do erro. Paulo chama de operação do erro. Isso aqui, que nós estamos vendo. Então, quando nós chegamos agora em 2 Pedro 2, 1, Pedro vai dizer o seguinte: assim como no meio do povo, não é de fora, é de dentro, surgiram falsos profetas, assim também haverá entre vós falsos mestres. É por isso que eu não me perturbo, não fico, como eu posso dizer, maravilhado, quando eu vou ler alguns escritos lá, dos chamados pais da igreja, e eu vejo o quê? É uma coisa errada, uma heresia ali, escrita ali, aquele pessoal ali. Os quais introduzirão heresias. Veja, é isso que Pedro está dizendo. Heresias destruidoras, até o ponto de renegarem o soberano Senhor, quer dizer, o mestre, soberano Senhor, que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina destruição. Quem é que fala em repentina destruição? Paulo também fala sobre repentina destruição. Mas vamos deixar lá. Mas Pedro aqui diz que as pessoas iriam renegar o soberano Senhor. O que é que isso tem a ver com o que nós estamos falando? Como é que alguém pode ser cristão e ao mesmo tempo renegar o soberano Senhor que o resgatou? É uma pergunta. Você já parou para pensar nisso? Não, eu sou cristão, mas eu estou renegando. Não, sua conduta você está renegando o soberano Senhor que o resgatou. Como é que a gente vê isso? Como é que Cristo e o Pai, eles são soberanos? O que é que significa essa palavra soberano? Qual é o sentido? Onde é que a palavra nos apresenta isso? Sobre a soberania. Onde é que a soberania do Criador está? Olha só, a teologia reformada, falando aqui do meio evangélico, a teologia reformada ela diz assim: ao dizer que Deus é soberano, estamos dizendo que Deus tem domínio absoluto sobre toda a sua criação. Olha a palavra, criação. Quem está dizendo aqui é a teologia reformada, que diz isso. Ou seja, ele governa tudo e todos. As palavras de Jó ecoam de modo cristalino. Jó 42, verso 2. Bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Ou seja, o entendimento aqui, geral da teologia reformada, do meio evangélico, é esse, que a soberania do Criador está ligada diretamente ao seu ato de criação, porque ele é soberano, porque ele é o Criador. A palavra também nos apresenta isso. Atos capítulo 4, verso 24, quando eles estão ali na presença e fazem aquela oração, e diz aqui, ouvindo isto, Atos 4, 24, unânimes, levantaram a voz a Deus e disseram: Tu, soberano Senhor. E o que é que eles vão dizer na sequência? Tu, soberano Senhor, que fizeste o céu, a terra, o mar e tudo o que neles há. Isso é soberano. Este é o sentido de soberano que a palavra apresenta. Ele é soberano sobre tudo, porque ele fez o céu, a terra e o mar e tudo o que neles há. Então, quando Paulo fala da operação do erro,
lá na Epístola aos Tessalonicenses, não é isso? E você vai ver que João chama essa mesma operação do erro, né, de imagem da besta, lá no Apocalipse. E aí você vai agora e vê na Escritura que a soberania do Criador está ligada ao fato intrínseco dele ser o Criador. Você vai para o Salmo 95. Vinde, adoremos. Vinde, adoremos. Prostremos-nos diante do Eterno que nos criou. Por quê? Porque ele nos criou. Apocalipse 14, 7. O que nos diz lá? Temei a Deus e dá-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo, e adorai. Quem? Aquele que fez o céu, a terra e o mar e as fontes das águas. Então você está vendo aqui que o adorar está intimamente ligado ao Criador, porque ele é o Criador, por isso que você o adora também. Então você tem essas considerações aqui, e a gente percebe o seguinte: o culto a Deus, ao Criador, está baseado no fato inseparável de que ele é o soberano, e ele é o soberano por quê? Porque ele é o Criador dos céus e da terra. Isso ninguém mais pode realizar, ninguém mais pode fazer. A besta procura confundir a terra, o iníquo, o mistério da iniquidade, desfazendo exatamente esse ponto que identifica o Criador como sendo soberano, porque ele criou os céus e a terra. Então, quando a besta reclama adoração, quando o iníquo reclamar adoração para si, ele vai estar tentando se colocar no lugar do Criador. Aí por isso que você fica pensando, mas é o Macron, o anticristo. Que Macron, que nada. Macron é um Zé Ninguém, perto disso aqui. Então, quando o iníquo, ele reclama adoração para si, ele tenta se colocar no lugar do Criador. Ele tenta se colocar como soberano, mas ele não é. Ele está tentando usurpar para si, para o seu sistema, que é o chamado o mistério da iniquidade, a operação do erro, que acontece antes. Isso. Esse atributo divino intransferível. Qual é esse atributo? Um único Deus, um único Criador dos céus, da terra e do mar. Então, como a gente viu que ele é o desprezador da lei, não é isso? Ele é o desprezador da lei. Onde é que você vai ver na lei de Yahuwah que é apresentado claramente este ponto distintivo que o apresenta como Criador dos céus e da terra? É no primeiro mandamento? É no segundo? É no terceiro? É por isso que tem gente, às vezes, que tem raiva, né? A gente falar tanto sobre essas coisas. As pessoas não gostam. Não é? No quarto mandamento, não tem como inventar outra coisa. Não tem. Em 6 dias fez o Senhor, fez o Eterno, o Criador, os céus, a terra, o mar e tudo que neles há. Por isso que ele é soberano. E por isso que Pedro diz que as pessoas nos últimos dias iriam renegar o soberano. O soberano que os resgatou. Ele é soberano também, o Filho, porque ele resgata a criação. Então, a última mensagem do soberano do universo à humanidade tem a ver com a restauração da adoração ao Criador. É o que está lá em Apocalipse 14. Não é isso? Apocalipse 14 fala disso. Temam, chegou a hora do juízo. Adorem aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. É restauração disso aqui. Apocalipse 14, 6 e 7. Essa última mensagem convida a humanidade inteira, as religiões inteiras, o sistema, o paganismo, os animistas, os zoroastristas, os espíritas, os pregadores de nova era, aquele pessoal que anda procurando ET, todo mundo está recebendo essa mensagem. A religião paganizada, todos a entender que o Criador dos céus e da terra é o mesmo que erigiu a sua lei eterna. A importância, nós vimos esses dias Cristo e o sábado, não foi? Estudo sobre Cristo e o sábado. A importância não é simplesmente a questão do descanso apenas. É porque lá, esse dia, além de descansar e ter alguma coisa a ver com descanso, é um memorial que apresenta, que aponta para o Criador. Você está reconhecendo o Criador dos céus e da terra. Então, por isso que o desprezador da lei, que é a tradução literal lá de 2 Tessalonicenses, essa é a característica dele que ele esconde. Ele é o desprezador da lei, então ele vai ter de agir contra a lei. E aí você falar isso aqui para muitos irmãos, eles vão surtar, dizendo, não, que história é essa de desprezador da lei? Você está maluco? Você está inventando coisa? Está lá na palavra. Mas aí colocaram o nomezinho iniquidade, para você achar que é qualquer outra coisa ruim, menos desprezador da lei. O que é que a besta procura? O que é que a besta procura? Quando eu vou para Isaías, o que é que o iníquo procura? O verdadeiro iníquo, não é só a besta é o sistema dele. O que é que o iníquo procura? Que é Satanás, na verdade. O que é que ele procura? Isaías 14, 14.
Subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Então, ele busca ser semelhante ao Altíssimo, contrafazer, afastar dos olhos humanos, de voltar para ele essa característica que ele não possui, que ele nunca possuiu, nem nunca vai poder possuir. Ser o Criador. Por isso que ele criou o ateísmo, ele criou o evolucionismo, ele criou o anarquismo, o Big Bang, o heliocentrismo, e o que mais terminar em ismo por aí. Filosofia pagã, falsos deuses pagãos, nova era, aí junta tudo num balaio só. E qual é o objetivo de tudo isso? Negar a maior de todas as realidades. Yahweh, o Senhor, Deus, é o Criador e não a outro. Você vai ver isso na Escritura. Então, essa é a característica dele, desprezador da lei. Aí ele vai e coloca o culto ao sol. Aí Roma assimila. Não é verdade? E ainda, no entendimento lá de Roma, diz, não, o Messias veio revogar a lei. Por quê? Agora a gente sabe por quê. Agora nós sabemos. Agora fica claro para a gente. Né? E aí vem uma coisa atrás da outra, vem 666, né? E uma série de coisas. Mas tudo está relacionado à adoração. Mas o que é que o inimigo está fazendo agora nos últimos dias? As pessoas pensarem que apenas uma picadinha é a marca da besta. Picadinha é a marca da besta. Quando o mais importante está sendo passado por alto. Claro que existe um sistema de controle, não tem como você fazer essas coisas e enganar se não houver um sistema de controle. Na Roma antiga existia, que era o certificado. Não era o certificado de vacinação, era o certificado de culto, já existia na Roma antiga. As pessoas tinham de adorar o imperador e receber um certificado, senão não comprava e nem vendia. Por que não haveria de existir agora? Claro que existe. Mas o que está por trás é muito maior. O que está por trás tem a ver com a adoração. Então, irmãos, nós finalizamos por aqui. Ainda havia outras coisas que a gente iria falar, mas nós finalizamos agora. Mas o que fica para a gente é isso. Nós não sermos enganados pela operação do erro, pela operação do engano, pelo mistério da iniquidade. Agora, o que é preciso? É preciso acolher o amor da verdade. Quem não acolher o amor da verdade é enganado. É a palavra quem diz. Quem acolhe o amor da verdade não é enganado. Então, que Deus nos abençoe poderosamente, em nome de Jesus. Amém.